Beleza. Primeiramente, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Eu tô falando hoje com o Ricardo Malen e com o Volney Freitas. Eles dois são narradores de RPG do D30 e da Green Peanuts, que são dois grupos de RPG muito famosos aqui em Brasília. Eles disseminam essa cultura de que o RPG é para todos e para todas. E eles criaram. E não só o Ricardo e o Volney, desculpa. Ih, congelou. Congelou. Quer que eu dê pausa aqui? Eu posso dar pausa aqui. Dá pausa. A gente começa de novo. São. Pronto. Vai lá. Beleza. Onde é que eu parei mesmo? Qualquer coisa eu edito o vídeo. Não, Aí deu você uma estava falando do congelada. grupo. Isso. Você estava Quando falando você dos falou dos grupos. grupos, congelou. Isso. Ah, sim. Basicamente, os grupos do Green Peanuts e do D30, eles criam esses eventos de RPG para todo mundo aqui de Brasília. Esses eventos eles eram presenciais antes da pandemia, agora estão sendo realizados de maneira remota, ou seja, online, pelo Discord, Google Meets, da mesma maneira que nós estamos fazendo essa chamada agora para conversarmos, tem como fazer uma sessão de RPG desse jeito que, pelo menos na minha opinião, é uma das melhores maneiras, pelo fato de você ver a expressão tanto do narrador quanto do jogador. Eu vou falar um pouquinho das qualificações dos dois, porque eles são grandes narradores e todo mundo entra nas mesas deles, então vamos nessa. Ricardo e Volney, eles começaram no mundo dos jogos, vulgo RPG, há cerca de 20 anos. Muito tempo, né, gente? Desde então, estão interpretando ou preparando narrativas que mesclam cenários e conhecimentos, como história, geografia, literatura, e flertam com temas transversais e estabelecem um conceito de socialização, exploração de ideias e desenvolvimento de empatia e autonomia pessoal. Então, ele já tem um trabalho muito grande no que a gente procura nessa parte de autonomia e principalmente na parte de autonomia quando a gente fala de educação, empatia e o que já vem para o desenvolvimento pessoal. Mas vamos continuar falando deles. Os dois estão representando esses grupos que eu falei, o D30 e a Green Peanuts. O D30 já está há 12 anos promovendo esses encontros para reunir pessoas e divulgar essa arte. E o Green Peanuts está há 6 anos realizando e participando desses encontros. E esses encontros, eles geralmente têm uma abordagem muito inovadora em vários projetos de RPG. Pelo menos nos projetos que nós trabalhamos na UNB, nós falamos muito das mesas que acontecem nesses eventos. Pelo menos eu trago muito nas conversas, tanto o que é feito nos podcasts dentro do D30, quanto o que é conversado pelos narradores das mesas, nos podcasts também e pelas conversas com eles. E, bom, realmente, RPG é uma coisa que a gente aprende com outras pessoas também. A gente pode dizer que também é uma cultura oral, de certa forma. E é isso. Boa noite, Malen e Volney. Digam Boa oi para a noite. galera do curso. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Tudo jóia com vocês? Espero que todos aproveitem muito o que a gente vai falar e vejam o RPG como a gente vê, com outros olhos. E não só como um hobby e um joguinho. Isso. E com muitas possibilidades. Uma ferramenta. Sim, uma grande ferramenta. Exato. Primeiramente, eu queria perguntar quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo dentro do RPG, como, por exemplo, qual tipo de mesa vocês estão testando, como está sendo as mesas que vocês estão narrando atualmente ou jogando, se vocês estão fazendo algo que vocês acham que deveria ter alguma atenção. Tipo, pelo menos nessa conversa. Uhum. Você quer começar, Vani? Eu começo eu. Bicho, eu vou começar. A Bé. Eu sei que você tá com o livro aí, mostra. Eu sou jogador, gente, mas isso aqui é minha paixão, cara. Pra vocês terem ideia, eu sou tão apaixonado por essa campanha que a gente joga há mais de 2 anos, não é não, Vani? Há mais de Isso. 2 anos. Eu jogo com um pajé,
O Abeia, para quem não conhece, eu vou deixar o Vônei falar um pouco, porque ele é o mestre, né? Mas assim, é um RPG inspirado no Brasil Colônia, então ele tem todo um material dentro do livro, inclusive falando da linha histórica, do que você pode aproveitar, né? E inserir em que contexto histórico você poderia inserir sua aventura, né? Mas eu sou tão apaixonado por esse jogo e pelas pessoas que eu jogo, que eu contratei um amigo meu que é ilustrador para fazer uma arte dos nossos personagens no cenário de Abeia. E assim, eu não tenho palavras para falar o quão gratificante é poder jogar com esse grupo e com o Volney toda semana o Abeia, porque a gente está tendo uma oportunidade de vivenciar a história e, de certa forma, reescrever a história da maneira que ela foi dita. Mas aí eu vou deixar o meu mestre falar um pouquinho mais aí, que ele tem mais para falar disso. Não, eu acho que o Malen trouxe aí a essência. Quando a gente fala de RPG, a gente está falando de uma campanha, que uma campanha significa o quê? Uma sucessão de sessões, de histórias, de evolução dos personagens do mundo onde eles estão. Como ela é uma campanha calçada numa região que realmente existe até hoje, que é a Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, né? E então nós temos uma série de informações. Assim, quando a gente fala de jogar o RPG, de jogar um jogo de interpretação, a gente está falando de contexto, né? E a gente está falando de um sistema que permite você explorar esse contexto. Então eu trago informações históricas, então isso me estimula a ler livros. Tem um livro, 1565, do Pedro Doria, sensacional, que eu li, indico para todos. Ele é parte do material que eu utilizei. Tem o livro do Celso Furtado sobre economia. Na época, cara, fugiu o nome dele agora, mas é sensacional. E buscar outras informações, que aí você vai trazendo informações de como era o cotidiano, de como é a geografia, de como é a história, de como é a economia, e ao mesmo tempo, que impactos você tem a alterar a lógica, né, que se estabeleceu na região e no país na época. Isso permite pensar isso, permite. Uma das jogadoras, né, você conhece, a Andressa, falou um negócio muito interessante outro dia. Eu estou aprendendo mais história com você do que eu aprendi nos 3 anos do ensino médio. É, a, o RPG propicia isso, propicia ao mestre pela pesquisa e aos jogadores por experimentar essa experiência. E essa experiência, como é uma aventura, como é algo que emociona, como é algo que você tem que tomar uma atitude e você tem uma certa expectativa ou tem que lidar com uma situação estressante, isso te marca. Essa é uma figura do RPG muito forte. Obviamente, quando a gente fala de sala de aula, você tem alguns ajustes, né? Ou, vamos falar de educação, não de sala de aula. Do ponto de vista, por exemplo, de uma ação extra-classe, né, essa campanha poderia ser dada como uma ação extra-classe, inserindo contextos da aula, material, né, didático do ano, letivo, ao mesmo tempo que você, dentro do jogo, você está explorando outras capacidades dos alunos, de quem tá jogando, que geralmente não são evidentes ou não são trabalhadas em sala de aula, que é a pessoa aprender a se posicionar, que é a pessoa se desinibir, né? Aprender a pensar coletivamente, empatia, porque a primeira empatia que a pessoa desenvolve é a empatia consigo mesmo, porque o personagem, você escolher um personagem, ele é uma representação sua, como já diria José Saramago. Não tem esse negócio de narrador. O narrador é uma parte de você. Então, o personagem, dependente do que você tenha escolhido, ele é uma parte de você, ou uma parte do que você quer ser. É a primeira empatia. Aí a outra empatia é em relação aos demais personagens, porque o RPG trabalha o aspecto colaborativo. Ninguém resolve tudo sozinho, né? Mesmo o Super-Homem, né, ele tem problemas com Kryptonita. Então, todo mundo tem seus limites e a gente explora muito isso, né? E nesse caso especificamente, além de trabalhar todos esses aspectos, a gente também trabalha a mitologia brasileira, né? O folclore. Nosso Então, folclore. eu tenho lá o Saci, tenho o Mutucu, tenho o Curupira, as A caiporas de Yara. forma geral, a Iara, né? Rainha das Sereias.
aprender. existe todo um contexto que a gente pode trabalhar. A gente está falando do ABE, mas isso pode ser construído em outros contextos também, Sim. e em outras formas. O material, qualquer que seja, ele pode ser trabalhado em conjunto. O RPG tem essa característica muito forte dessa transversalidade entre matérias e entre aspectos sociais que precisam ser trabalhados, né? Isso nasce muito forte do RPG também. Então, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando esse contexto, eu estou trabalhando o racismo, eu estou trabalhando formação da identidade brasileira, né, Trabalho entre em outras coisas. equipe. Trabalho em equipe, né, o espaço da mulher na sociedade. Essa do Ah, espaço da mulher na sociedade é extremamente bacana de se falar, porque assim, o RPG te permite você mudar um pouco do que a história foi, né? Permite que você vivencie a história, mas numa visão diferente do que era na época. Então, no nosso jogo mesmo está acontecendo isso, né? Foi feita a eleição do conselho fiscal, né, Rony? Do conselho fiscal da cidade. a formação da Câmara, A né, formação que a da Câmara priori da cidade. eram os homens de bem, né, que podiam fazer parte da Isso, Câmara, ou seja, os portugueses. exatamente. E a gente mudou completamente isso. Você tem uma negra fazendo parte da Câmara, você tem uma cabocla fazendo parte da Câmara, né? Assim, de certa forma, foi acatado pelo governador do Rio, né? E isso é muito legal, a gente poder mudar a história dessa forma, né? A gente tem todo o envolvimento que a gente está tendo na bandeira com o folclore nacional, mas a gente tem também os contatos que a gente tem com as outras tribos que existiram na época. E aí, para o Volney fazer tudo isso que ele fez, não é só o livro, é estudar, é ler. E quando você começa a ficar apaixonado por um assunto, você começa a buscar a base na literatura histórica, no material que existe falando sobre aquele período, para você poder criar uma imersão maior dos jogadores naquele universo. E aí, assim, é tão contagiante que todos nós estamos procurando os livros para ler, para aprender. Eu tô com um aqui agora, acabou de chegar aqui um quadrinho, eu recomendei para o Vone que eu tinha comprado o primeiro, aí ele comprou o primeiro. Esse aqui foi um financiamento coletivo que é feito, escrito por um pessoal de uma aldeia. E aí eles fizeram essa graphic novel Ancestrais da Terra, né? Que fala bastante sobre a cultura indígena, né? Então, Nossa, assim, que incrível! Sim, e material a assim, gente tem muito, né? muito. Quando a gente fala do aspecto histórico, existem duas questões muito Sim. importantes. Do ponto de vista do, do, do letivo em si, né? Existe uma preocupação, por exemplo, dos professores de ensinar o que realmente aconteceu. Você pode ensinar isso de duas formas. Você pode colocar isso dentro da história e como você, por exemplo, dentro de aula ou dentro de uma aula, de um evento extra classe, né? Como o mestre, ele é o narrador, que ele domina, você domina a situação, ao mesmo tempo que você dá autonomia, né, para os personagens, ou seja, para os alunos desenvolverem, né, suas habilidades e o contexto. Você pode travar essa informação, e falar: olha, aconteceu dessa forma. Como vocês reagiriam? O que aconteceu, né, com os seus personagens dentro desse contexto? Ou o contrário, como a gente está trabalhando. Nós criamos um contexto diferente. Ok, como as outras esferas reagirão a isso? Uhum. Né? Porque não é simplesmente assim, não. Eu coloquei uma negra, um negro, uma cabocla dentro da Câmara. E essa é a única cidade que tem isso. Qual vai É. ser a reação das outras? Qual será a reação dos senhores de engenho do Nordeste, que era, na verdade, a grande potência econômica na época, a isso? São questões que a gente pode explorar. É. O Não, RPG, como é um trabalho puro de imaginação, permite te explorar absolutamente qualquer cenário, qualquer informações. Quando eu descrevo a mata para eles, eu descrevo o subbosque. Eu descrevo que plantas estão ali, que árvores eles Uhum. encontram, como é a Mata Atlântica, próximo do mar,
e próximo da montanha. E eu estou dando uma aula de biologia quando eu faço isso. O E o Vone me professor de fez biologia, pesquisar. O Vone me fez pesquisar sobre as plantas, porque o meu personagem tinha que. O Yakekan, que é um pajé bem mais antigo e que está sendo meio que um mentor pro meu pajé, né? Ele exigiu, demandou, na verdade, que o Arabutan fizesse um vaso expressando os sentimentos dele. Eu tive que pensar nisso para explicar para o Vone e para o pessoal durante o jogo, e eu tive que pesquisar, eu pesquisei, na verdade, quais os elementos que os indígenas usam quando eles fazem as pinturas de rosto, do vaso, o que que eles usam para fazer essas pinturas. Então eu fui pesquisar quais eram as plantas que eles de onde eles extraíam, né, faziam esse material, se ele, como eles faziam tudo, e eu fiz toda a apresentação pro pessoal sobre isso. Então é muito legal porque você fica instigado, né? O jogo de RPG ele instiga você a querer conhecer mais, querer aprender mais, né? E aí assim, o Volney já falou, a gente tá falando do Abeia, mas pode ser qualquer universo. A gente chegou a comentar uma vez. Vamos para o universo do Vampiro à Máscara, por exemplo. Você é um imortal. Como isso reflete para você? Como é para você ver as eras passando diante dos seus olhos? Qual o impacto que isso tem para o seu personagem e para a sociedade? Porque assim, você ser o imortal e não envelhecer, por exemplo, você tem que se reinventar a cada período, porque você supostamente tem que morrer e para que não falem, não descubram o seu segredo, né? Para não Então, quebrar a máscara. para não quebrar a máscara e para não quebrar a máscara e assim, para não o principal seria isso, no sentido do vampiro seria não quebrar a máscara, mas você, além de ter que se reinventar, você vê as pessoas a quem você cria uma certa afeição não ficarem nessa com você. Você vê elas morrendo. Como é que você reage a isso? Então, assim, é legal que todo tipo de RPG permite você vivenciar experiências diferentes, se colocar em posições, né, diferentes. Né? Eu estou jogando com um pajé, assim como podia estar jogando com um bandeirante, no caso da bandeira. Eu posso estar jogando com um vampiro imortal, no Vampira Máscara. No outro jogo eu posso ser, na verdade, um caçador imortal, que por algum motivo se tornou imortal. Eu posso ser, como o Volney falou, eu posso ser um deus representando na Terra, né? Um avatar, não é um avatar, mas uma representação de um deus na Terra. Então, são essas experiências que eu acho que são o mais gratificante que o RPG oferece pra gente, né? Sim. E eu vejo, e como ferramenta, eu vejo ele, ferramenta educacional, eu vejo ele útil, porque ele atrai o público quando é apresentado. Porque você, à medida que você está se divertindo, você está sendo instigado a aprender. Não está sendo aquela coisa de você estar lendo, você tá lendo, por exemplo, um determinado conteúdo por obrigação para aprender. Você está aprendendo de uma maneira diferente. Eu vejo isso agora, né, durante esse período da pandemia. Minha filha está tendo aula online. E aí, assim, o momento mais feliz da turma dela nas aulas é quando a professora inventa de usar o Kahoot. Porque tem uma gamificação, tem uma interação maior com eles do que a maneira normal, né, de Sim. aula. uhum. Uma E é da. interessante, assim, quando a gente fala de- de- desse aspecto de usar isso, a gamificação na educação, que é o seguinte, é uma forma de bloquear o efeito também, ou usar, trazer para dentro da aula, né, esse conflito que existe com as tecnologias emergentes. Isso. Sim, Que você eu ia passa falar a utilizar essa informação para o jogo. E o jogo, ele também é um catalisador, Uhum. né, dos conflitos existentes, do aluno em relação à aula, mas do aluno em relação à sua vida em si, que ele vai É, representar no personagem. E então, o que acontece? O personagem acaba virando um, um instrumento de catarse para ele. Isso é é, muito importante. Porque, gente, a nossa vida ela é ritualística, né? é. O Bem, jogar é um ato ritual.
né? Fala aí, É, Foi Stefano. um ato de representação. Pode falar agora. sim, de fato. Volney, sobre isso, também é importante, porque eu li um artigo que eu estou me baseando para fazer esse Uhum, curso, que fala o seguinte, fala que é muito comum encontrar um aluno que ele não tenha vontade de estudar, mas é mais comum ainda encontrar um aluno que ele está maravilhado pelas mídias atuais. E a uhum, gamificação é basicamente isso, você trazer as novas mídias, as novas coisas e mudar esse modelo engessado de aprendizado que a gente tem. Tem até um livro da literatura brasileira, o Ateneu, que fala como é terrível a nossa estrutura de aprendizado, como é ruim. E aquele livro é uma coisa realmente, pelo menos para eu como leitora, quando eu li aquilo, eu fiquei um pouquinho deprimida. E bom, realmente, quando você sai desse modelo engessado, a pessoa, o aluno, ela tem uma tendência muito grande a gostar mais. Tanto que está tendo outros projetos de gamificação aqui na UNB. E eu vou até falar um pouquinho disso para vocês, tipo, eu acho que da próxima vez, ou eu não sei, se tiver tempo também. uhum. Mas então, quais foram as primeiras ideias que ajudaram vocês a guiar essas sessões? Por exemplo, vocês queriam falar um pouquinho do machismo, do racismo, vocês queriam falar disso, daquilo, falar sobre a história do Brasil, porque a história do Brasil, convenhamos, ela é um pouquinho cíclica, né, gente? A gente vê coisas antigas que elas não são diferentes dos dias atuais. Como vocês É interessante até você falar isso, porque entender esse caráter cíclico, né, também ajuda a entender quais seriam os pontos necessários para a mudança. Uhum, Vivenciar isso é importante. Você pode, geralmente, você trabalha com aventureiros, né, porque você traz essa ideia do heroísmo, né, do mito do herói, que é base para todo storytelling e todo story making corporativo hoje, né? E basicamente é o que fundamenta os filmes hollywoodianos, né? Boa parte deles, pelo menos os blockbusters. uhum, Mas você também, depois de um tempo, depois que você vivencia isso, porque você tem essa necessidade no início, lembrar que o RPG nasceu como um jogo para você vivenciar aqueles personagens de fantasia medieval do Tolkien, né? O cara queria ser o elfo altivo, queria um ser o anão. anão resistente que trabalha com ouro, queria ser o halfling furtivo, queria ser o guerreiro, né? Isso. Depois que você passa por essa experiência, você começa a procurar outras coisas, né? Tem RPGs hoje que trabalham o contexto. Eu estava conversando com o Steve, eu achei sensacional, um amigo nosso, que trabalha o contexto de você ser um morador de rua. É. O que é vivenciar essa história e, ao mesmo tempo, você ter aquele cuidado com aquelas pessoas que estão no seu entorno, né? É um referencial completamente oposto ao que seria o Nobilis, que a gente citou indiretamente aqui, que quando você representa basicamente uma potência divina. Você é a Uhum, representação de um conceito, né? São coisas muito, muito díspares e muito interessantes, e o RPG te permite vivenciar todas essas questões, despertando a curiosidade e, ao mesmo tempo, inserindo informação. Que basicamente é o que acontece. Hoje a nossa estrutura educacional, ela serve para fornecer informação. Achei muito interessante você trazer o Ateneu. Tanto o Ateneu quanto outros livros da literatura, eles são sensacionais. Mas quando eu tinha essa idade, quando eu fui obrigado a ler esses livros, eu não tinha essa percepção. Porque a aula de sim. literatura, eu acho que ela é uma das mais interessantes, porque ela te ensinaria como viver, o que é a vida, mas Uhum, como em parte ela fica presa, né, aos ditames escolares, a você entender a lógica, a estrutura, né, literária, o RPG poderia te dar a oportunidade de vivenciar aquilo e saber o que era aquilo naquela época, porque a pessoa escreveu utilizando aqueles termos, utilizar parte do texto, explorar isso, fazer com que as pessoas vivenciem aqueles personagens, né? Eu tive Sim. uma experiência muito específica com o Alienista, que é um livro, para quem já leu, sabe que é um livro pequeno, é uma história uhum, curta,
Na época, a versão que eu tinha 50 páginas, eu não conseguia passar da 49. Eu lembro de mim conversando com um cara que eu estava detestando o livro, e hoje eu adoro. E eu comecei a adorar de novo a partir de uma representação em história em quadrinho que o Fábio Moon e o Gabriel Bá fizeram, né? A história em quadrinho é sensacional e é uma adaptação fenomenal de uma obra-prima da literatura. E aí eu consegui vivenciar aquilo. Então, o RPG também é um espaço onde essas diferentes mídias, né, e esses diferentes tipos de cultura convergem. A cultura clássica, a cultura pop, a cultura literária nacional ou estrangeira. O RPG te propicia vivenciar isso tudo ao mesmo tempo. Fazer um grande agregado. É muito bom. Não, com Eu- certeza. Pode muito falar. muito da experiência, como o Vônei falou, ela vem. O RPG começou nessa vibe mesmo de Senhor dos Anéis, né? Mas na visão sempre mais de persistir naquele traço mais heróico, mas existem sub-histórias ali dentro que você depende do grupo para você perceber, depende do mestre seguir esse caminho. São caminhos que nem todos vão gostar, né? A gente tem RPGs que têm a história, mas a essência deles são rolagem de dados, estatísticas e tudo mais, e você tem RPGs mais densos, como o Voney citou esse que o Stifa falou, né? Que é a questão de você ser um morador de rua, né? Você tem um RPG, por exemplo, que você pode jogar com um homem ou uma mulher, que é o Good Society, que é baseado nos livros da Jane Austen, que, por exemplo, se você é uma mulher, provavelmente a sua personagem é uma mulher que tem pensamentos, tem ideias, mas que aquela época não permitia serem expostas da maneira que você deseja, e você tem que trabalhar isso de maneira criativa, que nem nos próprios livros da Jane Austen, né? Quando você vai ler Orgulho e Preconceito, você vai ler os livros dela, você vê muito essa característica da mulher forte, né? Então, quando você perguntou assim, quais as primeiras ideias que guiaram vocês? Para mim, é justamente essa questão de sair do comum, procurar viver experiências novas, procurar trabalhar, explorar contextos, situações. A gente explorou tempos atrás, o Volney estava jogando no Alice Missing, uma situação onde Alice Missing é um RPG onde todos os jogadores são adolescentes. E eles estão em busca da amiga deles que está desaparecida. E é todo feito via chat, né? E aí, na situação, a gente tinha uma personagem que era uma das suspeitas pelo desaparecimento da Alice, que era uma bully. Ela fazia bullying com toda a escola. Ela a valentona da escola. E aí, como ele é um RPG, como é que eu posso falar? Na verdade, ele não tem narrador, e aí assim, você tem uma liberdade criativa muito grande para você escrever as coisas quando você descobre. Então eu coloquei que o meu personagem tinha ido conversar com ela, tinha ido enfrentá-la, né? Porque eu acho que ele era o irmão da Alice. Ele foi enfrentá-la para saber se ela era responsável por alguma coisa que tivesse acontecido com a Alice. E aí, quando ele chegou lá, ele encontrou ela, na verdade, espancada pelo irmão mais velho. E aí você entra num. A gente entrou numa vibe do tipo assim: talvez ela seja do jeito que ela é por causa do meio que ela vive. Ela cresceu vivenciando aquilo, de que se ela não for forte, ela vai sofrer com isso. E aí eu joguei isso pro grupo, e no início começou, o Vôner vai lembrar disso, no início o grupo pensou, mas ela tem que pagar pelo que ela fez, ela merece isso, mas eu entrei no contexto de, e se na verdade, ela vai pagar pelo que ela fez, mas e se na verdade o que aconteceu com ela foi gerado pelo meio dela? Não é culpa dela, ela vive aquilo. Então, assim, eu tenho essa visão muito particular, e é uma das coisas que eu acho mais legais nessa relação, nesse trabalho que eu faço com o Volney, da gente sempre procurar esses contextos. Explicar, por exemplo, que às vezes uma pessoa que é brigona, que é valente, talvez ela não seja assim, ela não é assim porque ela quer, o meio gerou ela.
né? Vamos supor, ela é racista porque o meio gerou ela, né? A gente tem Sim. muito isso. E aí depois, quando ela percebe o que aconteceu, os olhos dela se abrem. Ela vê que ela não precisava ser daquele jeito, né? A gente bota muito no nosso jogo racismo, a questão de respeito, é, todos esses contextos a gente coloca muito, né? E vivenciar outras culturas. A gente tem um amigo da gente que é negro, que joga o Abeia com a gente, e ele trouxe os elementos da cultura africana para dentro do jogo, né? Ele trouxe a história dos orixás, a questão da cultura mesmo, da história africana, e é muito legal esse tipo de coisa. Você aprender desta forma, né? Foi muito legal quando você falou a questão das mídias, porque realmente hoje o maior empecilho que os professores têm em sala de aula é combater as mídias, é conseguir ensinar com essas mídias todas competindo, né? Eu falo muito para minha filha. Na minha época eu não tinha essas mídias que você tem hoje em sala de aula, mas eu tenho certeza que se existisse na minha época, iria ser uma distração na minha vida tão grande quanto é para você, né? Sim. Então, a pergunta que você fez, e a gente quis demonstrar, é que essa necessidade de explorar diferentes contextos É, faz com que a gente busque essas informações. Eu acho que quando a gente fala de jogos de interpretação, nós temos duas regras que a gente chama de regra de ouro. A primeira é o jogo, você precisa se divertir. É a é. primeira dela. A Você não vai segunda jogar algo assim, que você não se divirta, né? exato. A segunda tem que ter coerência. E Isso. quando você busca coerência, você busca informação. Assim, porque essa coerência, essa imersão é dada pela descrição, por exemplo, que o mestre ou o personagem dá em relação ao que está vestindo ou em relação ao lugar que ele está. Então, quanto mais informações você trouxer, mais real aquele fica, né? E mais vívida aquela experiência fica na sua mente, É. né? Uhum. Então, de forma geral, é isso, é essa busca. E só naquilo que o Malen falou sobre a valentona, também cabe uma teoria da literatura, que é o determinismo, né? Que o, que o indivíduo é influenciado pelo meio. Isso já Sim, é uma maneira da gente aprender sobre uma matéria. Bem, Sensacional, eu gostei. sensacional. Não, é isso mesmo. Mas é Sim, e isso. assim, e você pode, inclusive, depois utilizar sessões diferentes ou na mesma sessão, né, explorar conceitos diferentes. Aqui eu tenho determinismo de um lado, de Isso. outro não. De outro eu vou pegar um pouco da visão do Sartre, ó, não vou falar de divindade nada, vou falar de existencialismo, e você é responsável pela sua vida, né? Em essência, você é o único responsável pela sua vida. sim. Né? E a questão de botar do outro lado da moeda também, né? Por exemplo, de um lado você é o herói de capa e do outro você é, por exemplo, um goblin que na verdade está procurando comida para sua família. De um lado, você pode ter até mesmo o estoicismo, sabe? Da Uhum. pessoa querendo ter uma vida simples. Sim, E porque o estoicismo ele não é basicamente você ignorar as coisas para você tentar se sentir melhor. É você ser simples, é só você tentar viver a vida da sua maneira. De certa forma, Com- pelo menos e com os aspectos essenciais, né? o estoicismo na Bíblia, pelo menos, onde a gente lê o Evangelho de Paulo, a gente vê isso. Por incrível que pareça, eu leio. Mas Então, vocês acham que, por exemplo, esse RPG que vocês estão jogando, barra narrando, Volney e Malen, vocês acham que é possível usar isso numa sala de aula? Vamos fazer um RPG de vocês fazendo um RPG numa sala de aula. Vamos dizer que vocês estão pós-pandemia, sala de aula com, tipo, 30, 40 alunos, e aí vocês viram para a galera e falam, vamos jogar RPG. então, Lógico. para a sala de aula, é, se você não for fazer numa extra classe, né, numa aula extra classe, como o Volney falou, para a sala de aula você tem que fazer algumas adequações. Não dá para você, por exemplo, falar cada pessoa é um jogador, cada pessoa é um personagem. Então, assim, uma sugestão, dá para usar? Dá. Tem que se adequar às regras,
Você tem que, de repente, procurar qual o melhor sistema que você vai conseguir trabalhar o que você quer. Porque, assim, a gente está falando de vários sistemas aqui, mas o que eu e o Vone a gente quer demonstrar acima de tudo é que praticamente tudo você consegue colocar em qualquer sistema. Sim. Você tem que ver qual o melhor sistema que vai te atender. E assim, não fique, se você achar um sistema, mas que ele tem um pouquinho de coisa a mais que do tipo pode atrapalhar, não fique preocupado de cortar isso para, por exemplo, sua sessão durante sala de aula. Mas assim, dividir a turma. Então você divide a turma entre personagens. Vamos supor, se tem 4 fileiras, cada fileira é um personagem, por exemplo, né? E trabalhar uma mecânica, pode, se quiser usar rolagem de dados ou não, mas trabalhar uma mecânica diferente. E, acima de tudo, instigar eles a fazerem questionamentos. Quando você der uma explicação, fizer uma afirmação, apresentar alguma coisa, fazer isso de maneira que você instigue os seus alunos a questionarem. Do tipo, por exemplo, vocês acordam no meio de uma floresta. Vocês saem das barracas que vocês estavam no acampamento e quando vocês olham, vocês não estão onde vocês deveriam. Ah, o que que eu vejo ao meu redor, professor? Você vê árvores assim, assim assado, você vê esse tipo de folha, você olha, é de noite. E, eu vou olhar as estrelas. Então, assim, instigar eles a perguntarem para que eles descubram onde eles estão. Eu escuto alguma coisa, não você jogar de bandeja tudo. Ah, vocês veem as árvores, vocês veem o céu estrelado e vocês escutam um barulho. Não. Deixa eles se envolverem com a história que você contou, a ponto deles ficarem instigados a questionarem, eles se sentirem lá dentro, né? Uhum. Do E, ponto e, de e vista questionarem. prático, quando a gente faz essa divisão, o Maren falou de utilizar dados. Hoje você tem aplicativos, mas você também pode fazer isso no Pedra, pedra, papel, papel, tesoura? tesoura. Você pode usar qualquer sistema, né, para resolver um conflito ou uma decisão que você não tem um resultado imediato, né? Quando por exemplo, essa ideia da fileira eu acho sensacional, porque a cada nova interação é outra pessoa que vai jogar, é outra pessoa que vai Isso. representar o personagem, não é a mesma. Então todos os outros podem dar ideia, mas é aquela pessoa. Então tem que estar todo mundo consciente na aula, né, para que o personagem se desenvolva e eles não percam o timing da ação. É, Outra coisa que você pode fazer, você pode dividir a sala em duas. Você isso. pode fazer com que a sala inteira seja um único personagem, né? E vai rodando esse personagem durante a sala. Isso para uma sessão específica. Você É. pode utilizar todos esses jogos que a gente expressou agora como cenários. O que eu quero Sim. dizer com um cenário? Eu vou jogar com a ideia do Vampiro Imortal, eu vou jogar num Brasil Colônia Fantástico, com, com, com a mitologia, com o folclore nacional, eu vou jogar um cenário futurista, mas o seu conjunto de regras é sempre o mesmo. Isso, gente, isso é Uhum. só cenário, né? O É. cenário é o professor que define conforme a necessidade. E aí pode explorar uma evolução daquilo. Então eu posso colocar, por exemplo, conforme as ideias, né, forem batendo e os jogadores de determinada fileira trouxerem mais informação, descreverem mais o cenário, eles ganham mais pontos e eles vão se destacando dos outros. Aí você traz uma gamificação para a aula de forma muito simples, fazendo com que os alunos, como eles vão estar em disputa, É. eles pesquisem mais. E é interessante que você vai trabalhar uma competição, né, que Uhum. é um De uma conceito forma muito interessante, porque eles vão também, né? competir e os personagens das, digamos, 4 fileiras que o Marinho falou, eles precisam agir junto, porque senão todo mundo perde também, É. né? Você pode fazer isso com uma história, uma informação específica naquela sessão ou uma campanha. Se você tem 2 aulas por semana de um determinado tema, por exemplo, redação, português, uma aula você pode trabalhar no estilo tradicional, né? Socando mais informação e falando, essa informação aqui eu quero usada dentro do jogo. Ou fazer o inverso. Você faz uma aula de redação, nessa aula de redação as pessoas desenvolvem a história, né?
e você deixa como lição de casa, eu quero uma redação disso, em Isso. 30 linhas, e vocês serão avaliados por X, Y, Z dentro dessa redação. Uhum. E Existem aí, assim, várias formas. O RPG é. permite essa liberdade. E aí, Sim. assim, quando vocês perguntam justamente, mas isso funciona? Cara, eu tenho livros aqui. Ó, Aventura Pedagógica, RPG na Escola, Alfio Marcato, Saindo do Quadro, Sala de Aula, Anais do Simpósio de RPG Educação. Tudo isso, grande parte desses livros aqui vocês encontram na Amazon, alguns até em sebo mesmo, né? E assim, são livros sensacionais mostrando a experiência de pessoas que já empregaram isso em sala de aula. Logicamente, o que eles mais falam é: existem desafios? Existem. É como a gente falou. Uhum. Vou experimentar o sistema. Nossa, esse sistema não deu certo. Vai para outro. Mas você tem que refinar até encontrar o que você precisa. E assim, dá para adequar, por exemplo, botar matemática dentro, dá para botar português dentro, dá para botar português, por exemplo, vamos botar um anagrama dentro. A pessoa vai entender melhor o que é um anagrama dentro do jogo. Matemática, você bota, por exemplo, um problema que para poder resolver, abrir, por exemplo, um recipiente secreto, você tem que desenvolver, fazer aquele problema, resolver aquela equação. Né? Pode ser um problema visual, pode ser um problema matemático. Ciências. Então, assim, tudo dá para se aplicar. Né? Sim. E nós Só temos mais uma vários pergunta. exemplos. Oi. Vai, Nós pode temos, falar. Só mais uma pergunta. É, esse Uhum. ano a gente está falando muito sobre o Paulo Freire, também porque isso está escrito no curso, porque o Paulo Freire ele tinha uma ideia pedagógica, ele tem uma teoria pedagógica, na verdade, sobre a comunicação entre aluno e professor. E o RPG, ele Uhum. propicia isso, correto? Tipo assim, a relação entre narrador e jogador, muitas vezes dá para ter uma conversa entre os dois, não é? E eu Uhum. pergunta, e já que já a gente vai encerrar, também por conta do tempo, Uhum. queria saber se vocês têm algum recado para quem está vendo, para narrador, jogador, professor, ou simplesmente curiosos da Semana Universitária de 2021. Pelo menos a gente acertou o ano. Bom, sobre o aspecto freiriano, eu vou te mandar depois um link que aí você pode apresentar para o pessoal. É um link de uma palestra no YouTube de um amigo meu, que é o Luciano Bastos, que fala sobre o método freiriano aplicado no RPG. Ele fala Uhum. sobre isso, é muito legal. E assim, é a vibe do Luciano. Então, eu acho que ele pode agregar muito nesse valor, né? Eu e o Volney, nós não somos educadores por formação, nós não somos pedagogos nem nada, né? Nós só somos dois apaixonados por RPG que veem ele como uma ferramenta maravilhosa e que quer que cada vez mais as pessoas usem. E que tentamos aplicar no nosso trabalho, né? Eu sou engenheiro de computação. Minha formação é essa. Eu trabalho com parte de análise de sistemas. Eu sou analista de sistema durante o dia. Ou seja, não tem nada a ver com, com as coisas que eu jogo, né? Com as coisas que eu aplico. Então, assim, mas a gente é apaixonado por isso. Então, assim, o recado é, para quem quiser narrar, procure um sistema que você se familiarize. Né? Se você for educador, primeiro ponto procure conhecer aquilo que você vai utilizar. O primeiro ponto é esse. Então, assim, você tem que vivenciar uma experiência. Procura uma mesa de RPG. Estão acontecendo várias, mesmo durante a pandemia, tem vários eventos online rolando, acontecendo. O Encontro D30 está tendo online. Depois eu vou falar direitinho das mídias do D30 para quem quiser conhecer. Mas, assim, procure conhecer. O primeiro ponto é esse. Você não pode tentar querer aplicar algo que você desconhece. Então, o primeiro ponto é procure conhecer. Para quem quer conhecer, para quem só quer jogar, oportunidades não faltam hoje para você conhecer, participando de eventos online e tudo, para poder jogar e passar por uma experiência de RPG. Aí procure jogar aquela que mais te agrade. Né? A gente tem, todos nós aqui somos mestres de RPG, nós três, assim, nós temos uma vastidão de temas, de cenários para se jogar.
uma vastidão de sistemas. Tem sistemas mais simples, tem sistemas mais complexos. Então procure, por exemplo, matemática. Vamos supor, eu não gosto de fantasia medieval, então não vai jogar numa mesa de fantasia medieval. Porque a mesa com certeza vai ser de fantasia medieval. Então procure assim, você gosta do quê? Eu gosto de ficção científica, procure uma mesa que tem essa temática. Eu gosto de pesquisar as coisas, eu gosto de investigar. De repente, talvez você gosta de horror, uma parada mais na vibe do Call of Cthulhu pode ser um caminho para você jogar, né? A gente tem sistemas maravilhosos, tanto nacionais quanto internacionais hoje. Existem vários sistemas que você encontra para download gratuito, para você poder conhecer sistemas simples com mecânica simples, que podem ser uma porta para você entrar nesse mundo e de repente virar mais um apaixonado como a gente, né? E aí, só para encerrar, como eu falei, né? O D30, vocês podem procurar nas mídias D30 RPG ou o site d30rpg.com.br. E aí lá a gente tem artigos tanto para mestres quanto para pessoas que querem jogar. Nós temos o podcast, como a própria Stephanie falou. Podcast, a gente está no número 101 agora, então assim, tem um monte de podcast, inclusive focados para mestre, inclusive focado para jogadores. Tem um artigo, acho que é específico para quem está querendo jogar a primeira vez. Então, assim, material para vocês conhecerem um pouco a mais do mundo, tem diversos. E Sim, e qualquer aí coisa, estamos à disposição. sim, e a gente aproveita aqui e cita que nós também criamos uma pasta no Google Drive e que assim, quem Uhum. quiser entrar em contato também com a gente, manda um e-mail, maestrando, tem o ponto, né? Eu nunca lembro. Maestrando.rpg. .rpg@gmail.com, né? Que a gente passa o link, é material, são pesquisas que são feitas, científicas, pesquisas bibliográficas a respeito de alguns livros que foram lançados e organizados por um pessoal de educação aplicando RPG e são gratuitos. Nós temos esse material, assim como material de aula mesmo, né? Algumas aulas com matérias diversas para português, inglês, matemática, geografia, química, né? Nós temos uma pasta recheada de material, né? E entre em contato com a gente, vem jogar com a gente. A gente Isso. apresenta isso dentro desse contexto que é importante, porque para quem está jogando há muito tempo tem uma discussão entre não, porque tem sistema, porque do ponto de vista do educador isso tudo não faz o menor sentido. Você quer, na verdade, saber o que é um jogo de interpretação, passar por essa experiência e adaptar para a sua necessidade como Isso. um educador. Entre em contato com a gente, vamos te ajudar a fazer isso. É isso aí. Perfeito. E é isso, então, gente. Basicamente, a gente encerra por aqui. Eu espero que todo mundo tenha entendido basicamente tudo, todo esse oceano de informações que a gente conversou Esse hoje. oceano de possibilidades. Não só informações, porque informações a gente. Geralmente a informação é que tem um presunto na geladeira. Você olha e você fica lá. Quanto tempo está aqui? Está aberto? Daqui está estragado? Qual que é? Mas são possibilidades. Então, não é só um presunto, um pão, se você passou alguma coisa. Desculpa estar viajando, mas muito obrigada, gente, de verdade. E é isso, galera. É nóis. Então, valeu Valeu, demais pela pessoal. oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Agradecemos Entre em demais. contato E aí. estamos aí. Deixa eu parar Aí, aqui. e, gente,